Nada amolecia o coração do milionário. Até a empregada invadir sua mesa de jantar no Natal. A mesa estava posta com perfeição naquela noite de Natal. O cheiro do peru assado se espalhava pela sala ampla, misturado ao doce das rabanadas e ao brilho das taças alinhadas com precisão. Tudo parecia seguir o ritual impecável que sempre marcou a vida do milionário, um homem conhecido por nunca demonstrar afeto, por nunca ceder, por jamais permitir que emoções interferissem em suas decisões. Nenhum gesto de carinho, nenhuma súplica, nenhum apelo havia sido capaz de atravessar a muralha que ele construiu ao redor do próprio coração. Mas algo completamente fora do roteiro estava prestes a acontecer. Enquanto os convidados conversavam em tom baixo e aguardavam o início da ceia, a empregada da casa atravessou a sala em passos firmes, ignorando regras, hierarquias e olhares de reprovação. Ela se aproximou da mesa principal e, diante de todos, interrompeu aquele momento sagrado com palavras que ninguém esperava ouvir. Não era um pedido simples. Não era um desabafo qualquer. Era algo que vinha sendo guardado há tempo demais e que tinha o poder de mexer com verdades enterradas, decisões antigas e consequências que o milionário jamais imaginou enfrentar justamente naquela noite. A partir dali, nada mais seria igual. A rotina rígida da mansão começaria a se desfazer pouco a pouco. Pequenos detalhes fora do lugar, silêncios mais longos, lembranças incômodas e escolhas do passado voltariam à superfície, obrigando aquele homem a encarar não apenas o impacto de suas atitudes, mas também o vazio que sempre tentou ignorar. Entre conflitos familiares, interesses escondidos e segredos que surgem de onde ele menos espera, o Natal deixa de ser apenas uma data no calendário e passa a marcar o início de uma transformação lenta, difícil e cheia de custos emocionais. E antes de continuar essa história cheia de reviravoltas, já deixa o seu curtir aqui para apoiar o canal, comenta de onde você está assistindo e se inscreve para não perder nenhum capítulo dessa trama que vai mexer com o coração do começo ao fim. A mansão iluminada na parte alta do bairro do Morumbi parecia um cartão postal naquela noite de Natal. As luzes douradas contornavam as palmeiras do jardim, refletiam nos vidros amplos da fachada e davam ao lugar um ar de perfeição quase artificial. Dentro, a mesa de jantar fora montada com rigor absoluto. Talheres alinhados milimetricamente, pratos de porcelana importada, guardanapos dobrados com precisão. O cheiro do peru assado misturava-se ao das rabanadas recém-saídas do forno, enquanto uma música suave preenchia o silêncio controlado do ambiente. Eduardo Albuquerque observava tudo à distância, em pé, com a taça de vinho na mão. Alto, postura impecável, olhar firme e distante. Aos 58 anos, ele era conhecido no mundo empresarial como um homem frio, estratégico e inalcançável. Um milionário que construiu sua fortuna com disciplina extrema e decisões duras. Nada, absolutamente nada, parecia tocá-lo. Nem datas comemorativas, nem discursos emocionados, nem lembranças do passado. O Natal, para Eduardo, era apenas mais um compromisso social. Sentada à mesa, Helena, sua irmã mais velha, tentava manter um sorriso cordial enquanto conversava com alguns convidados. Ela conhecia o irmão como ninguém e sabia que aquela frieza não era recente. Desde muito jovem, Eduardo aprenderá a controlar emoções como quem controla gastos, eliminando excessos. Para ele, sentimentos eram riscos. A ceia estava prestes a começar quando algo inesperado rompeu a harmonia artificial da sala. Maria atravessou o corredor com passos firmes, o coração acelerado e as mãos levemente trêmulas. Vestia o uniforme simples de empregada, impecavelmente passado, como sempre fazia antes de qualquer evento importante na casa. Trabalhava ali havia mais de 12 anos. Conhecia cada canto da mansão, cada rotina, cada silêncio. Sabia exatamente o que estava prestes a fazer e, ainda assim, o peso da decisão parecia esmagador. Os convidados notaram sua presença antes mesmo que ela chegasse à mesa. Olhares se cruzaram. Alguns franziram a testa, outros desviaram os olhos, incomodados. Não era comum que funcionários se aproximassem durante a ceia, muito menos daquela forma. Eduardo virou-se lentamente ao perceber o movimento. Seus olhos se estreitaram, num misto de surpresa e irritação contida. — O que está acontecendo? Perguntou ele, com a voz baixa, porém firme. Maria respirou fundo. O cheiro da comida, o brilho das luzes, tudo parecia distante demais naquele momento. — Eu preciso falar com o senhor. Agora, disse ela, sem elevar o tom, mas com uma determinação que não passou despercebida. O silêncio se espalhou pela sala como uma onda. Helena levou a mão ao peito,
nervosa. Um dos convidados pigarreou, constrangido. Não é o momento, respondeu Eduardo, controlando o incômodo. Volte para a cozinha. Maria não se moveu. Seus olhos marejados encontraram os dele, e por um segundo algo diferente atravessou o olhar do milionário. Não era piedade. Era desconforto. Um tipo de inquietação que ele não sentia há muito tempo. Se eu voltar agora, talvez seja tarde demais, disse ela. A frase ecoou no ambiente. Eduardo sentiu um aperto estranho no estômago, mas rapidamente se recompôs. Estamos em uma ceia. Qualquer assunto pode esperar. Maria engoliu em seco. Ela sabia que aquele seria o único momento. Havia preparado cada palavra nas últimas semanas, em noites mal dormidas e manhãs silenciosas. Tudo a havia levado até ali. O Senhor sempre diz que tudo pode ser resolvido com planejamento. Mas algumas coisas crescem no silêncio, afirmou ela. Eduardo apoiou a taça sobre a mesa, com cuidado excessivo. Um gesto pequeno, mas que revelava sua tensão. Chega, disse ele, em tom definitivo. Saia. Por um instante, Maria pareceu vacilar. Mas então algo dentro dela se fortaleceu. Ela deu mais um passo à frente, ficando ao lado da mesa principal. Eu tentei falar outras vezes, continuou. Tentei do jeito certo. Mas nunca fui ouvida. Helena se levantou da cadeira. Eduardo, talvez seja melhor ouvir. Não, interrompeu ele. Isso não é assunto para agora. Mesmo assim, a sensação de que algo estava fora do controle se intensificava. Eduardo odiava isso. Desde jovem, aprenderá a eliminar qualquer fator imprevisível da vida. Aquela situação, porém, escapava às regras que ele mesmo criará. Eu só peço alguns minutos, insistiu Maria. Eduardo respirou fundo, sentindo os olhares dos convidados sobre si. Permitir aquilo era ceder. E ceder nunca fora uma opção confortável para ele. Ainda assim, algo impedia de simplesmente mandar que a retirassem. 5 minutos, disse, por fim. Depois disso, este assunto termina aqui. Maria assentiu, aliviada e assustada ao mesmo tempo. Obrigada. Ela começou a falar, mas suas palavras não eram acusações diretas. Eram relatos sutis, costurados com fatos que Eduardo reconhecia vagamente. Decisões antigas, contratos assinados sem atenção aos detalhes humanos, mudanças administrativas que pareciam distantes da realidade de quem vivia fora dos escritórios climatizados. Enquanto Maria falava, flashes de lembranças começaram a surgir na mente de Eduardo. Reuniões apressadas, números em planilhas, conversas interrompidas. Ele sempre acreditara que eficiência justificava tudo. Helena observava o irmão com atenção. Conhecia aquele olhar fixo, aquela expressão contida. Algo estava sendo remexido por dentro. Quando Maria terminou, o silêncio voltou a dominar o ambiente. O cheiro da comida parecia agora pesado demais. Isso não faz sentido, disse Eduardo, depois de alguns segundos. Essas decisões foram tomadas dentro da lei e da lógica empresarial. Talvez, respondeu Maria. Mas elas não foram feitas pensando nas pessoas. A frase atingiu Eduardo como um golpe silencioso. Ele não respondeu. Apenas fez um gesto curto com a mão, indicando que ela se retirasse. Maria obedeceu. Caminhou de volta pelo corredor sentindo as pernas bambas, mas com a estranha sensação de dever cumprido. A ceia seguiu, mas nada mais parecia igual. Os convidados conversavam em voz baixa. Helena mal tocou na comida. Eduardo permanecia em silêncio, os pensamentos girando de forma incômoda. Mais tarde, já sozinho no escritório da mansão, Eduardo encarava a janela escura. O som distante de fogos ecoava pelo bairro. Pela primeira vez em muitos anos, ele não conseguia se concentrar nos próprios pensamentos. Algo havia sido quebrado naquela noite. Não a sua autoridade, nem sua posição. Algo mais profundo. O controle. E isso o assustava mais do que qualquer prejuízo financeiro. O dia amanheceu abafado em São Paulo, com um céu leitoso e pesado, típico do verão que não dava trégua nem mesmo depois do Natal. A mansão no Morumbi despertou lentamente, mas algo havia mudado de forma quase imperceptível. Os corredores amplos, antes silenciosos e previsíveis, carregavam uma tensão nova, como se as paredes tivessem absorvido o impacto da noite anterior. Eduardo levantou-se mais cedo do que o habitual.
Dormira pouco. Passará horas deitado, encarando o teto, revivendo cada detalhe da ceia. O cheiro da comida, o brilho das taças, o som contido das conversas. E, acima de tudo, a imagem de Maria parada diante da mesa, com uma coragem que ele não conseguia explicar racionalmente. Não fora o conteúdo exato das palavras dela que o inquietara, mas a segurança com que foram ditas. Aquilo rompera uma regra silenciosa que ele acreditava ser imutável naquela casa. Ao entrar no banheiro, Eduardo observou o próprio reflexo no espelho. O rosto sério, as marcas discretas do tempo ao redor dos olhos, o cabelo grisalho sempre bem aparado. Tudo estava no lugar, mas a sensação interna era de desordem. Vestiu-se com a mesma precisão de sempre, escolheu o terno leve apesar do calor e desceu para o café da manhã. A mesa menor da copa estava arrumada como de costume. Frutas cortadas, café recém-passado, pão aquecido. Maria não estava ali. Quem servia era Joana, funcionária mais nova, visivelmente nervosa. Ela evitava encarar Eduardo diretamente, como se temesse dizer algo errado. Eduardo percebeu a ausência imediatamente. Sentou-se, pegou a xícara e levou aos lábios, mas o gosto do café parecia diferente. Amargo demais. Ou talvez fosse apenas sua percepção alterada. Helena surgiu poucos minutos depois, usando roupas claras e o cabelo preso de forma simples. O semblante dela denunciava uma noite tão mal dormida quanto a do irmão. Ela sentou-se à frente dele, observando em silêncio por alguns instantes. O canto dos pássaros no jardim entrava pelas janelas abertas, contrastando com a rigidez do ambiente interno. Helena comentou que Maria pedirá amanhã livre. Eduardo assentiu sem dizer nada. O gesto automático surpreendeu até a ele mesmo. Normalmente, qualquer alteração de rotina exigia explicações detalhadas. Desta vez, ele não questionou. Depois do café, Eduardo foi para o escritório da empresa, localizado em um prédio envidraçado na Avenida Faria Lima. O trânsito intenso, o som das buzinas e o calor refletindo no asfalto formavam um cenário familiar, quase reconfortante. Era ali que ele sempre se sentirá no controle. As reuniões começaram cedo. Planilhas, gráficos, projeções. Tudo parecia seguir o fluxo normal, até que um relatório específico chamou sua atenção. Um contrato antigo, assinado anos atrás, envolvendo a terceirização de serviços em bairros periféricos da cidade. Eduardo lembrava vagamente do assunto. Na época, parecerá uma decisão eficiente, financeiramente correta. Enquanto lia, as palavras de Maria retornavam à sua mente, mesmo sem que ele quisesse. Pessoas. Consequências. Silêncio. Pela primeira vez, Eduardo pediu mais detalhes sobre aquele contrato. Os executivos se entreolharam, surpresos. Ele nunca fizera isso antes. Sempre confiara nos números finais, não nos impactos intermediários. A solicitação gerou um atraso na reunião, pequenas reações em cadeia que ele percebeu, mas não conteve. No meio da tarde, o calor aumentou e o ar-condicionado parecia insuficiente. Eduardo afrouxou a gravata, gesto raro, e caminhou até a janela do escritório. Lá embaixo, a cidade pulsava em ritmo próprio, indiferente aos dilemas individuais. Ele sempre admirara aquela indiferença funcional. Agora, sentia-se deslocado dentro dela. De volta à mansão no fim do dia, Eduardo encontrou a casa mais silenciosa do que o habitual. O sol se punha tingindo o céu de tons alaranjados, refletidos nas janelas amplas. O jardim estava impecável, mas havia folhas secas acumuladas em um canto, detalhe pequeno que normalmente não passaria despercebido. Maria estava na cozinha quando ele entrou. Parou imediatamente ao vê-lo, mantendo as mãos unidas à frente do corpo. O ambiente carregava o cheiro de temperos frescos, alho refogado, algo simples sendo preparado. Eduardo permaneceu parado por alguns segundos. Observava aquela mulher que trabalhava para ele há mais de uma década e que, até então, fora quase invisível aos seus olhos, apesar da presença constante. Ele perguntou se ela estava melhor. A pergunta saiu de forma contida, quase mecânica, mas era inédita. Maria respondeu que sim, agradecendo. O tom era respeitoso, mas havia cautela. Eduardo comentou que analisara alguns documentos antigos naquele dia. Não entrou em detalhes. Disse apenas que talvez fosse necessário rever certas decisões. Maria ouviu em silêncio, sem demonstrar alívio nem expectativa exagerada. Aquilo o incomodou.
Ele estava acostumado a reações imediatas, a resultados claros. Nos dias seguintes, o clima na casa mudou sutilmente. Eduardo passou a chegar mais cedo do trabalho, a observar detalhes antes ignorados. O som da televisão baixa na cozinha, as conversas rápidas entre os funcionários, o ritmo da casa fora dos horários oficiais. Helena acompanhava tudo com atenção. Ela percebia o esforço silencioso do irmão, mas também os conflitos internos que se acumulavam. Em uma tarde chuvosa, enquanto tomavam café na varanda, ela comentou que não adiantava abrir porta se ele continuasse tentando controlar tudo do mesmo jeito. Eduardo respondeu que controle sempre fora a base de sua vida. Sem ele, tudo desmoronaria. Helena lembrou que algumas estruturas precisavam mesmo ser reconstruídas para não ruir sozinhas. Paralelamente, uma nova tensão surgia. Roberto, primo distante de Eduardo, reapareceu após anos morando fora do país. Chegou cheio de cordialidade, elogiando a mansão, a trajetória empresarial, trazendo histórias exageradas de sucesso. Sua motivação era clara para Helena desde o início. Interesse. Roberto começou a frequentar a casa com mais frequência, oferecendo ajuda em projetos, sugerindo investimentos duvidosos, sempre reforçando a ideia de confiança familiar. Eduardo, ainda preso ao antigo hábito de separar negócios de emoções, mostrou-se receptivo, mesmo com certa reserva. Maria observava tudo à distância. Ela percebia como Roberto se aproximava nos momentos certos, como reforçava discursos que agradavam ao lado racional de Eduardo. Em uma conversa discreta com Helena, Maria comentou que algumas pessoas sabem exatamente onde tocar para não serem questionadas. Helena entendeu o aviso. Enquanto isso, Eduardo enfrentava obstáculos internos crescentes. O primeiro era aceitar que decisões passadas tinham impactos que iam além do papel. O segundo era lidar com a sensação incômoda de vulnerabilidade, algo que ele sempre evitara a qualquer custo. Cada pequeno avanço tinha um preço. Ao pedir revisões contratuais, enfrentava a resistência de parceiros antigos. Ao chegar mais cedo em casa, sacrificava reuniões estratégicas. Ao ouvir mais, sentia-se menos seguro. Certa noite, durante uma tempestade de verão, Eduardo ficou sozinho no escritório da mansão. O barulho da chuva batendo forte no telhado ecoava pelos corredores. Ele abriu uma gaveta antiga e encontrou documentos guardados sem ordem, lembranças de fases diferentes da vida. Entre eles, uma fotografia antiga de um Natal simples, muito anterior à fortuna, em uma casa modesta, com poucas pessoas e sorrisos sinceros. Ele segurou a foto por longos minutos. Aquele Eduardo parecia alguém distante, quase irreconhecível. O cheiro da chuva misturava-se ao do papel envelhecido, trazendo uma sensação estranha de saudade. Naquele momento, ele compreendeu que não se tratava apenas de Maria, nem de um contrato específico. Tratava-se de um acúmulo de escolhas feitas sempre na mesma direção, sempre evitando o envolvimento humano. O ambiente da história começava a se transformar junto com ele. A mansão, antes fria e impecável, passava a carregar sons, cheiros e presenças mais marcantes. A empresa, antes previsível, tornava-se um espaço de questionamentos. E Eduardo, mesmo resistindo, dava os primeiros passos em um caminho que exigiria esforço real, perdas e mudanças profundas. Nada estava resolvido. Mas, pela primeira vez em muitos anos, ele aceitava que algumas respostas não estavam nos números. O outono chegou de forma discreta, trazendo manhãs mais frescas e tardes de luz dourada que atravessavam as janelas da mansão no Morumbi. As folhas das árvores do jardim começaram a cair, espalhando tons de marrom e amarelo pelo caminho de pedras, um contraste evidente com o verde sempre bem cuidado que Eduardo exigirá durante anos. Agora, ele permitia que algumas folhas permanecessem no chão por mais tempo, como se aceitasse, ainda que inconscientemente, que nem tudo precisava ser imediatamente corrigido. A rotina da casa seguia funcionando, mas com nuances novas. Eduardo passava mais tempo observando do que ordenando. Caminhava pelos corredores largos ouvindo sons que antes ignorava, o rangido leve do assoalho, o tilintar de louças sendo guardadas, o murmúrio das conversas na cozinha. A presença de Maria tornará-se mais perceptível, não por ela falar mais, mas porque ele finalmente a enxergava. Na empresa, o cenário também mudava. As revisões contratuais iniciadas nas semanas anteriores começavam a gerar atritos reais. Parceiros antigos reclamavam do aumento de custos, da lentidão nos processos, da necessidade de rever práticas que sempre funcionaram financeiramente.
Eduardo enfrentava reuniões tensas, algumas delas se estendendo até tarde da noite. Cada decisão tomada em direção a algo mais responsável exigia concessões duras. Margens de lucro diminuíam, acordos eram refeitos, e sua reputação de empresário implacável começava a ser questionada nos bastidores. Mesmo assim, ele seguia em frente, ainda que com hesitação. Helena acompanhava o irmão de perto. Ela o convidava para almoços mais simples fora da empresa, em restaurantes tradicionais da cidade, onde o cheiro de feijão fresco e alho refogado lembrava almoços de família de outros tempos. Eduardo aceitava, mesmo desconfortável com ambientes menos controlados. Em uma dessas ocasiões, sentado em um restaurante antigo no centro, ele observou senhoras conversando animadamente em mesas próximas, comentando a vida, as novelas, os filhos e netos. Havia ali uma leveza que ele não sentia havia décadas. Enquanto isso, Roberto tornava-se cada vez mais presente. Passava pela empresa sem avisar, surgia na mansão com garrafas de vinho caro, sempre com um sorriso fácil e palavras cuidadosamente escolhidas. Ele falava de oportunidades, de mercados emergentes, de investimentos rápidos que poderiam compensar as perdas recentes. Sua motivação era evidente para quem observava com atenção, mas Eduardo ainda oscilava entre a desconfiança e o velho hábito de confiar em estruturas familiares quando tudo parecia instável. Maria, por sua vez, carregava um peso silencioso. Ela continuava cumprindo suas tarefas com a mesma dedicação, mas agora evitava ficar sozinha com Eduardo. O que dissera naquela noite de Natal fora apenas uma parte de uma realidade mais complexa. Havia outras consequências, outras pessoas afetadas, e ela temia que tudo recaísse sobre si caso o milionário recuasse. Em uma tarde de sábado, Eduardo decidiu caminhar pelo bairro sem seguranças. Vestiu roupa simples, colocou um boné e saiu a pé, algo impensável meses antes. O clima ameno, o cheiro de terra molhada e o som distante de uma feira de rua criavam um ambiente quase desconhecido para ele. Passou por barracas de pastel, ouviu vendedores anunciando frutas, viu crianças correndo pelas calçadas irregulares. Aquela caminhada despertou lembranças antigas. Um tempo em que ele também se misturava à cidade sem medo, sem camadas de proteção. Sentiu uma pontada de vulnerabilidade, mas também uma estranha sensação de liberdade. No início da semana seguinte, um acontecimento relevante sacudiu sua rotina. Um relatório detalhado, solicitado semanas antes, finalmente chegou à sua mesa. Ele continha dados concretos sobre os impactos humanos das decisões empresariais que tomara no passado. Nada ali era exagerado, nada era acusatório. Eram fatos, números cruzados com histórias reais, mudanças que haviam alterado trajetórias inteiras. Eduardo leu tudo sozinho, em silêncio. O ar do escritório parecia pesado. Ao terminar, permaneceu longos minutos olhando para a tela apagada do computador. Aquilo não podia mais ser ignorado. Pela primeira vez, ele sentiu culpa de forma clara, sem conseguir racionalizá-la. Essa constatação teve consequências imediatas. Eduardo convocou uma reunião extraordinária com a diretoria, propondo mudanças estruturais mais profundas. O ambiente ficou tenso. Alguns executivos demonstraram apoio cauteloso, outros reagiram com resistência aberta. Um deles chegou a questionar se Eduardo ainda era a pessoa certa para liderar a empresa naquele novo rumo. A dúvida atingiu em cheio. A liderança sempre fora sua identidade. Colocá-la em xeque era como retirar o chão sob seus pés. Ainda assim, ele manteve a postura firme e seguiu adiante, mesmo sentindo o peso do isolamento. Em casa, Helena percebeu o impacto emocional no irmão. Em uma noite silenciosa, sentaram-se na sala ampla, com as luzes baixas e o som distante da cidade entrando pelas janelas. Helena comentou que mudar exigia perder versões antigas de si mesmo. Eduardo respondeu que nunca aprenderá a perder, apenas a ganhar ou evitar o risco. Enquanto isso, Roberto avançava em suas próprias articulações. Ele se aproximou de alguns diretores, reforçando discursos de instabilidade e sugerindo soluções alternativas que, convenientemente, o colocavam em posição de vantagem. Maria percebeu a movimentação e sentiu um frio no estômago. Aquilo poderia colocar tudo a perder. Em uma manhã chuvosa, Maria pediu para conversar com Eduardo. O pedido foi feito de forma respeitosa, mas direta. Eduardo hesitou por alguns segundos, depois concordou. Sentaram-se na cozinha, um espaço simples, longe do formalismo dos escritórios e salas de reunião. Maria falou sobre Roberto.
Não fez acusações diretas, mas descreveu comportamentos, conversas que ouvirá por acaso, padrões que reconhecia. Eduardo ouviu em silêncio, sentindo uma mistura de irritação e gratidão. Irritação por perceber que estava novamente sendo influenciado, gratidão por alguém ter coragem de alertá-lo. Essa conversa marcou uma reviravolta importante. Eduardo começou a observar Roberto com outros olhos. Passou a questionar sugestões, a pedir documentos, a exigir transparência. Roberto reagiu com charme, depois com impaciência. A relação entre eles tornou-se tensa. Ao mesmo tempo, Eduardo enfrentava outro obstáculo interno. Ele precisava admitir publicamente que mudará de postura. Em um evento empresarial, diante de colegas e imprensa especializada, ele falou sobre responsabilidade, impacto social e revisão de práticas. Suas palavras causaram surpresa, elogios tímidos e críticas duras. Alguns o acusaram de oportunismo, outros de fraqueza. O custo emocional foi alto. Naquela noite, sozinho no quarto, Eduardo sentiu um vazio profundo. O silêncio parecia mais pesado do que nunca. Ele se perguntou se estava perdendo tudo o que construíra. O ambiente ao redor refletia essa transição. A mansão, antes fria, agora tinha plantas novas, janelas abertas com mais frequência, sons de rádio na cozinha. A empresa, antes previsível, tornará-se um espaço de conflito e redefinição. A cidade, sempre distante, aproximava-se pouco a pouco. Eduardo começava a compreender que o controle absoluto fora uma ilusão confortável. Abrir mão dele não significava fraqueza, mas coragem. Mesmo assim, o medo persistia. Ele sabia que decisões mais difíceis ainda viriam, e que nem todos aceitariam a mudança. Ainda assim, pela primeira vez, Eduardo não recuou. O inverno começou a se anunciar com manhãs frias e um vento constante que atravessava o bairro do Morumbi, fazendo as árvores do jardim da mansão balançarem de forma inquieta. O céu cinzento parecia acompanhar o estado interno de Eduardo, que acordava todos os dias com a sensação de carregar um peso invisível nos ombros. As mudanças que iniciará já não podiam ser contidas. Elas avançavam como uma engrenagem que, uma vez posta em movimento, exigia continuidade. A casa estava diferente. Não apenas pelos pequenos detalhes visíveis, mas pela atmosfera. As janelas ficavam abertas por mais tempo, deixando entrar o cheiro do ar frio misturado ao das plantas úmidas. O som de passos nos corredores já não soava como uma invasão silenciosa. Eduardo começava a aceitar a presença dos outros como parte natural daquele espaço. Maria seguia atenta. Seu olhar acompanhava cada movimento do milionário, não por vigilância, mas por cuidado. Ela sabia que o momento era delicado. Qualquer passo em falso poderia fazer Eduardo recuar para a antiga postura rígida. Mesmo assim, mantinha-se firme, consciente de que o processo não dependia mais apenas dela. Na empresa, o clima tornará-se mais pesado. As decisões anunciadas nas semanas anteriores começavam a gerar efeitos práticos. Alguns contratos foram oficialmente revistos, o que provocou reações imediatas no mercado. Parceiros antigos ligavam, exigindo explicações, outros cancelavam reuniões. A imagem de Eduardo como líder absoluto dava lugar a uma figura questionada, observada com cautela. Ele sentia isso nos olhares durante as reuniões. Não era mais apenas respeito. Havia dúvida. Em uma manhã especialmente fria, Eduardo chegou ao escritório e encontrou um memorando sobre sua mesa. O conteúdo informava que parte da diretoria solicitava uma avaliação interna sobre a condução atual da empresa. Nada agressivo, mas suficientemente claro para indicar que sua liderança estava sob análise. Ele fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo. O controle escapava de suas mãos, e isso deixava à beira do desconforto extremo. Helena foi a primeira a perceber o impacto daquela informação. Ao encontrá-lo naquela noite, notou o silêncio prolongado, o jantar quase intocado. Ela comentou que toda mudança real incomoda antes de trazer resultados. Eduardo respondeu que nunca imaginara ser questionado dentro da própria estrutura que construíra. Enquanto isso, Roberto intensificava suas movimentações. Ele aparecia cada vez mais confiante, sugerindo alternativas rápidas para estabilizar a empresa. Falava em retomar métodos antigos, em priorizar números acima de tudo, em não ceder à pressão externa. Seus discursos encontravam eco em alguns diretores mais conservadores. Maria observava essas interações com apreensão. Em uma tarde,
ao organizar documentos no escritório da mansão, ela percebeu algo fora do lugar. Papéis que Eduardo guardava com cuidado haviam sido mexidos. Nada havia sumido, mas a sensação de invasão era clara. Ela comentou o ocorrido com Joana, que mencionou ter visto Roberto circulando sozinho pela casa dias antes. A informação acendeu um alerta. Maria hesitou, ponderou, mas decidiu falar com Helena primeiro. As duas conversaram na cozinha, com o cheiro de café fresco preenchendo o ambiente. Helena entendeu imediatamente o risco. Roberto estava avançando além do aceitável. Naquela noite, Eduardo foi informado. A conversa foi tensa. Ele reagiu com incredulidade inicial, seguido por um silêncio profundo. Não gostava de imaginar que alguém tão próximo pudesse agir de forma oportunista. Ainda assim, os indícios se acumulavam. Ele decidiu observar antes de confrontar, um esforço consciente para não agir por impulso. O inverno avançava, e com ele a sensação de isolamento. Eduardo passou a ficar mais tempo sozinho no escritório da mansão, relendo documentos antigos, revisitando decisões que tomara sem questionar. Cada leitura trazia um desconforto novo, mas também uma clareza crescente. Ele começava a enxergar padrões. Sempre escolhera o caminho mais eficiente, mesmo que isso significasse fechar os olhos para impactos menos visíveis. Essa constatação não vinha sem dor. Em uma noite especialmente fria, sentado na poltrona da biblioteca, Eduardo sentiu uma vulnerabilidade que nunca permitirá emergir. A lembrança de tempos mais simples, de quando o sucesso ainda não o separava das pessoas, surgiu com força. O silêncio da casa parecia acolher e confrontar ao mesmo tempo. No meio desse turbilhão interno, um novo acontecimento exigiu ação imediata. Um grupo de funcionários afetados por decisões antigas solicitou uma reunião direta com Eduardo. Nada formal demais, mas carregado de expectativa. Ele poderia delegar, como sempre fizera. Em vez disso, decidiu ir pessoalmente. O encontro aconteceu em um espaço simples, longe do luxo que marcava sua rotina. O cheiro de café forte, cadeiras desgastadas, vozes contidas. Eduardo sentou-se entre eles, ouvindo histórias que davam rosto e emoção aos números frios dos relatórios. Não houve acusações exageradas. Apenas relatos de adaptação forçada, de dificuldades e de esforço contínuo para seguir em frente. Aquela experiência teve um impacto profundo. Ao sair dali, Eduardo sentiu um misto de exaustão e alívio. Pela primeira vez, encarara diretamente as consequências de suas escolhas sem se esconder atrás de intermediários. O custo emocional foi alto, mas algo dentro dele se ajustou. Na empresa, as reações não tardaram. Alguns diretores viram a atitude como um sinal de fraqueza, outros como maturidade. A divisão ficou mais evidente. Roberto aproveitou o momento para reforçar sua posição, sugerindo que Eduardo estava emocionalmente envolvido demais para liderar com firmeza. Foi então que Eduardo decidiu agir. Convocou uma reunião privada com Roberto. O encontro aconteceu no escritório da mansão, com o céu cinzento visível pelas janelas. Eduardo foi direto, questionou atitudes, pediu explicações claras. Roberto tentou manter a postura confiante, mas, diante das perguntas objetivas e da mudança de postura do primo, mostrou sinais de irritação. A conversa terminou sem ruptura explícita, mas com limites bem definidos. Eduardo deixou claro que não aceitaria interferências nem jogos de interesse. Roberto saiu contrariado, percebendo que o terreno já não era tão favorável. Maria soube do encontro e sentiu um alívio contido. Ainda havia riscos, mas o milionário começava a se posicionar de forma mais consciente. Ela sabia que aquele processo exigia tempo e resistência. O ambiente da história refletia essa transição. O inverno tornava a cidade mais silenciosa, as noites mais longas. A mansão parecia menos imponente e mais habitada. A empresa, mais instável, mas também mais honesta em seus conflitos. Eduardo compreendia agora que cada avanço tinha um preço. Ao ouvir mais, sentia-se exposto. Ao mudar práticas, perdia aliados. Ao enfrentar conflitos familiares, quebrava antigas ilusões de segurança. Ainda assim, algo novo surgia no lugar do medo, a sensação de estar, finalmente, vivendo decisões próprias, e não apenas repetindo fórmulas. Ele ainda não sabia onde tudo aquilo levaria. Mas, pela primeira vez, aceitava caminhar sem a garantia absoluta de controle. A primavera começou a despontar em São Paulo quase sem aviso.
Depois de semanas de frio persistente, o sol voltou a aparecer com mais constância, trazendo manhãs claras e tardes em que o ar parecia mais leve. No jardim da mansão, novos brotos surgiam entre as plantas antigas, e o cheiro de terra úmida se misturava ao perfume discreto das flores recém-abertas. A mudança no ambiente refletia, de forma silenciosa, o momento vivido por Eduardo. Ele acordava mais cedo do que o habitual, não por ansiedade, mas por hábito recém-criado. Caminhava pelo jardim antes de sair para o trabalho, observando detalhes que antes passariam despercebidos. O canto dos pássaros, o barulho distante da cidade acordando, o brilho do sol tocando as folhas. Aqueles minutos tornaram-se um raro espaço de pausa em uma vida sempre guiada pela urgência. Na empresa, porém, o clima seguia tenso. A divisão entre os diretores era agora evidente. Havia quem apoiasse as mudanças, ainda que com receio, e quem defendesse abertamente um retorno às práticas antigas. Eduardo sentia o peso dessas tensões em cada reunião. Precisava justificar decisões não apenas com números, mas com argumentos que sustentassem uma visão diferente de liderança. Isso exigia preparo, paciência e, sobretudo, firmeza emocional. Um novo obstáculo surgiu quando um importante parceiro comercial anunciou que revisaria sua relação com a empresa caso as mudanças continuassem. A ameaça não era velada. Representava uma perda financeira significativa e um risco à estabilidade que Eduardo sempre prezara. Ele passou uma noite inteira analisando cenários, números e possibilidades, sentindo o velho impulso de recuar. No silêncio do escritório da mansão, cercado por pilhas de documentos, Eduardo percebeu o conflito interno com clareza. De um lado, o desejo de manter tudo sob controle, como sempre fizera. Do outro, a consciência de que ceder naquele ponto significaria negar tudo o que começara a construir nos últimos meses. A decisão que tomou naquela madrugada teve um custo imediato. Optou por manter as mudanças, mesmo sabendo que enfrentaria consequências duras. No dia seguinte, a notícia se espalhou rapidamente. Alguns diretores demonstraram surpresa, outros desapontamento. Helena foi informada ainda pela manhã e sentiu orgulho silencioso do irmão, mesmo percebendo o peso que aquela escolha representava. Maria, ao saber, fechou os olhos por um instante, como se agradecesse em silêncio. Ela sabia que aquela decisão não beneficiava apenas pessoas invisíveis, mas também o próprio Eduardo. Enquanto isso, Roberto reagiu com desagrado mal disfarçado. Ele tentou convencer Eduardo de que aquela postura colocava tudo em risco. Insistiu em conversas particulares, trouxe projeções alarmistas, falou em reputação, em legado financeiro. Eduardo ouviu, mas agora havia uma distância clara entre eles. O tom de Roberto já não encontrava a mesma abertura. A tensão entre os dois cresceu quando Eduardo anunciou uma reestruturação interna que reduzia a influência direta de Roberto em decisões estratégicas. A justificativa foi técnica, baseada em critérios claros, mas o impacto emocional foi evidente. Roberto sentiu-se exposto e contrariou-se profundamente. Em casa, o clima também se transformava. A relação entre... O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. A apresentar resultados concretos e mensuráveis. Relatórios indicavam melhorias reais na qualidade de vida de várias pessoas envolvidas. Eduardo recebeu os dados com cautela, relendo cada página, verificando fontes. Quando teve certeza da consistência das informações, sentiu uma satisfação contida, diferente de qualquer vitória financeira que já experimentara. Ele decidiu visitar novamente o local do projeto, desta vez sem avisos prévios. Chegou em um dia comum, sob um sol forte, encontrando pessoas ocupadas em suas rotinas. Foi recebido com surpresa, mas também com naturalidade. Conversou, ouviu, observou. Não houve discursos. Apenas presença. Ao retornar à mansão naquela noite, Eduardo sentiu um cansaço profundo, mas também uma serenidade inédita. Sentou-se na varanda, observando o céu escurecer lentamente, enquanto o som distante da cidade preenchia o silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia a necessidade de estar em outro lugar. No entanto, os desafios não cessaram. Poucos dias depois, Eduardo foi informado de que Roberto havia procurado alguns diretores para questionar abertamente a liderança atual. As conversas não eram ilegais nem explícitas,
mas carregavam uma intenção clara de desestabilizar. A informação chegou até Eduardo por meio de alguém que, meses antes, jamais teria se aproximado dele para relatar algo assim. A reação inicial de Eduardo foi de indignação. Sentiu o impulso de confrontar Roberto imediatamente. Mas algo havia mudado. Em vez disso, respirou fundo e decidiu agir com cautela. Convocou uma reunião formal com os principais diretores, estabelecendo regras claras de comunicação e reforçando a estrutura de decisões da empresa. O encontro foi tenso, mas necessário. Eduardo falou com firmeza, deixando claro que não haveria espaço para disputas veladas. Essa atitude teve consequências imediatas. Alguns diretores se afastaram ainda mais, outros demonstraram apoio explícito. A divisão ficou clara, mas também organizada. Eduardo sabia que perderia aliados, mas também ganharia clareza. Em casa, o clima refletia essa reorganização interna. Maria percebeu que Eduardo passava mais tempo em silêncio, mas não o silêncio rígido de antes. Era um silêncio reflexivo, às vezes acompanhado de um olhar distante. Em uma noite, ao servi-lo no jantar, comentou que mudanças profundas costumavam trazer um tipo diferente de solidão. Eduardo concordou com um aceno discreto, sentindo-se compreendido de forma simples e verdadeira. Helena, por sua vez, enfrentava suas próprias tensões familiares. Alguns parentes passaram a criticá-la por apoiar Eduardo. Ela sentia o peso dessas cobranças, mas mantinha-se firme. Em uma conversa sincera com o irmão, admitiu que também sentia medo, mas que acreditava na transformação que via acontecer. Eduardo agradeceu com um olhar carregado de emoção contida. O verão avançava, trazendo tempestades repentinas no fim das tardes. Em uma dessas noites, uma forte chuva caiu sobre a cidade, acompanhada de trovões que ecoavam pela mansão. Eduardo estava sozinho na biblioteca, relendo anotações antigas, quando a energia oscilou. As luzes piscaram, mas não se apagaram. O som da chuva intensificava a sensação de introspecção. Naquele momento, Eduardo permitiu-se um raro instante de vulnerabilidade. Pensou em tudo o que construíra, nas escolhas feitas, nos caminhos abandonados. Sentiu medo de errar, de perder, de não ser compreendido. Mas, pela primeira vez, não tentou afastar esses sentimentos. Apenas os deixou existir. No dia seguinte, uma nova reunião trouxe uma surpresa inesperada. Um dos diretores mais críticos apresentou dados que confirmavam a viabilidade das mudanças em médio prazo. A postura dele era cautelosa, mas sincera. Aquilo representava uma virada importante. Não uma vitória completa, mas um reconhecimento parcial que fortalecia a posição de Eduardo. Roberto reagiu com visível irritação ao saber da notícia. Sua presença tornou-se mais rara, seus comentários mais amargos. Ele começava a perceber que o espaço para manobras diminuía. Ainda assim, não desistia. Em meio a tudo isso, Eduardo percebeu que precisava cuidar de si de forma diferente. Aceitou o conselho de Maria e começou a reservar pequenos momentos de descanso. Caminhadas curtas, refeições menos apressadas, pausas conscientes. Nada grandioso, mas suficiente para evitar o esgotamento total. O ambiente ao redor continuava a mudar. A mansão parecia mais viva, a empresa mais desafiadora, a cidade mais próxima. Eduardo compreendia que aquela fase exigia resistência emocional e clareza de propósito. O caminho escolhido não oferecia garantias, apenas coerência. Ao final daquele período, Eduardo sabia que os conflitos ainda não haviam terminado. Mas também sabia que não estava mais sozinho da mesma forma que antes. Havia conexões reais, construídas com esforço, respeito e presença. Isso não eliminava os riscos, mas tornava o percurso mais verdadeiro. E, para alguém que sempre acreditara que controle absoluto era sinônimo de segurança, essa descoberta já era uma conquista imensa. O início do outono trouxe um ritmo diferente à cidade. As manhãs ficaram mais amenas, o céu assumiu tons mais suaves e o vento passou a circular com constância entre as ruas arborizadas do Morumbi. Na mansão, o jardim apresentava sinais claros da mudança de estação. Algumas folhas secas se acumulavam nos cantos, enquanto outras árvores mantinham o verde firme, criando um contraste que Eduardo passou a observar com atenção silenciosa. Aquela transição natural parecia refletir exatamente o momento que ele vivia por dentro. A empresa entrará em uma fase decisiva. Depois de meses de ajustes, resistências e revisões, os efeitos começavam a se tornar mais claros.
Não se tratava de crescimento acelerado nem de lucros extraordinários, mas de estabilidade. Um tipo de estabilidade que não dependia apenas de números, mas de processos mais sólidos e de relações menos frágeis. Eduardo percebia isso nos relatórios, e principalmente, no tom das reuniões. Alguns diretores que antes se mostravam abertamente contrários agora adotavam uma postura mais cautelosa, observadora. Outros, que haviam se mantido neutros, passaram a se posicionar de forma discreta a favor das mudanças. A tensão não desaparecera, mas perderá parte do peso inicial. Ainda assim, Eduardo sabia que qualquer passo em falso poderia reabrir feridas que mal começavam a cicatrizar. Roberto, por outro lado, parecia cada vez mais deslocado. Sua presença na empresa tornara-se esporádica, quase sempre acompanhada de comentários irônicos e sugestões tardias. O sorriso confiante dera lugar a uma expressão dura, contida. Ele evitava encontros diretos com Eduardo, mas continuava a circular nos bastidores, tentando manter alguma influência por meio de conversas paralelas. Helena percebia a mudança no comportamento do primo e sentia uma inquietação crescente. Em uma tarde silenciosa, enquanto tomava café na varanda com Eduardo, comentou que Roberto parecia. Eduardo e Maria tornava-se mais natural, ainda que mantivesse o respeito profissional. Eles trocavam palavras breves, mas honestas. Em uma tarde de sábado, Eduardo a encontrou organizando documentos antigos no escritório. Ele comentou que pretendia digitalizar tudo, modernizar os arquivos. Maria concordou, mas mencionou que algumas coisas só faziam sentido quando tocadas, folheadas, sentidas. A observação simples ficou ecoando na mente dele. Outro acontecimento relevante marcou aquele período. Eduardo aceitou participar de um encontro comunitário ligado a um projeto apoiado pela empresa. O evento aconteceu em um bairro mais afastado do centro, em um espaço simples, com mesas de plástico, café servido em garrafas térmicas e música baixa tocando ao fundo. Ele chegou discreto, sem alarde, e foi recebido com curiosidade e cautela. Ali, conversou com pessoas que nunca imaginara encontrar em sua rotina. Ouviu histórias de adaptação, de pequenos avanços conquistados com muito esforço. Não houve discursos grandiosos. Apenas trocas sinceras. Ao final, uma senhora se aproximou e agradeceu pela presença, dizendo que era importante ser visto. A frase simples tocou Eduardo de forma profunda. Ele percebeu que nunca se sentirá realmente visto fora do ambiente corporativo. O retorno à mansão naquela noite foi silencioso. Eduardo sentou-se na varanda, observando o céu escurecer aos poucos. Sentiu um cansaço diferente, não físico, mas emocional. Ainda assim, havia uma sensação de coerência interna que ele não experimentava havia anos. As mudanças começaram a refletir também no ambiente da empresa. Pequenas melhorias surgiram, não de forma espetacular, mas consistente. A comunicação interna tornou-se mais aberta, alguns gestores se mostraram mais engajados. Nada era simples. Cada avanço exigia negociação, concessão, tempo. Um dia, Eduardo recebeu um relatório que mostrava os primeiros sinais positivos das mudanças implementadas. Não eram números extraordinários, mas indicavam estabilidade e crescimento gradual. Ele segurou o documento por alguns minutos, sentindo uma satisfação contida. Aquela vitória tinha sido conquistada com esforço visível e sacrifícios reais. No entanto, o custo não tardou a aparecer. A perda do parceiro comercial se concretizou. As manchetes especializadas mencionaram o ocorrido, questionando a estratégia de Eduardo. Críticas surgiram. Algumas duras, outras injustas. Ele sentiu o impacto, mas não recuou. Pela primeira vez, suportava a desaprovação sem tentar corrigi-la imediatamente. Roberto, sentindo-se cada vez mais à margem, intensificou sua postura antagonista. Passou a comentar abertamente com outros membros da família que Eduardo estava se afastando de sua essência. A tensão familiar se espalhou, criando um ambiente desconfortável em encontros sociais. Helena tentou mediar, mas percebeu que o conflito era inevitável. Em um desses encontros, Roberto confrontou Eduardo diante de outros parentes. Falou em desperdício de oportunidades, em decisões emocionais, em risco ao patrimônio construído ao longo de décadas. Eduardo ouviu em silêncio, sentindo o peso do julgamento público. Quando respondeu, o fez com calma, explicando que preservar valores não significava repetir erros, mas aprender com eles. A conversa terminou sem consenso, deixando um clima pesado no ar.
Naquela noite, Eduardo sentiu a solidão com mais força. Caminhou pela mansão, passando pelos cômodos amplos, agora menos imponentes e mais humanos. Entrou na biblioteca e sentou-se na poltrona onde tantas vezes refletira nos últimos meses. A luz suave, o cheiro dos livros antigos, o silêncio acolhedor. Ele permitiu-se sentir o cansaço, a dúvida, a saudade de uma segurança que já não existia. Maria encontrou ali mais tarde, ao levar um chá quente. Não disse nada. Apenas deixou a xícara sobre a mesa lateral e saiu. O gesto simples carregava um cuidado que Eduardo reconheceu imediatamente. Aquilo o emocionou mais do que qualquer discurso. A primavera avançava, trazendo cores mais vivas ao jardim e à cidade. A história de Eduardo seguia o mesmo ritmo. Não havia soluções rápidas, nem certezas absolutas. Havia escolhas diárias, enfrentamentos, pequenas vitórias e perdas inevitáveis. Ele compreendia agora que o sucesso verdadeiro não estava apenas em preservar o que construíra, mas em redefinir o sentido disso tudo. Mesmo com medo, mesmo sob críticas, ele continuava. E isso, para alguém que sempre evitara o risco emocional, já era uma transformação profunda. O verão retornou de forma intensa, trazendo dias longos e um calor que parecia se infiltrar em cada canto da cidade. As manhãs começavam claras, com o sol refletindo nas fachadas dos prédios e o som constante do trânsito subindo desde cedo. Na mansão do Morumbi, o jardim estava mais vivo do que nunca. As plantas cresciam com vigor, e o cheiro de grama cortada misturava-se ao ar quente. Para Eduardo, aquele retorno do calor simbolizava um novo ciclo, mas também trazia à tona tensões que ele sabia que não poderiam mais ser adiadas. Na empresa, os efeitos das mudanças começavam a se consolidar. Alguns projetos antes desacreditados mostravam sinais de estabilidade. Nada espetacular, nada imediato, mas suficiente para provar que o caminho escolhido não era irresponsável. Ainda assim, a resistência interna persistia. Havia conversas paralelas, olhares desconfiados e um sentimento crescente de que Eduardo precisava provar, dia após dia, que não havia perdido o rumo. Ele sentia o desgaste. As noites tornaram-se mais curtas, o sono fragmentado. Mesmo assim, recusava-se a voltar atrás. A cada manhã, vestia-se com o mesmo cuidado de sempre, mas agora carregava algo novo no olhar. Uma mistura de determinação e cansaço que não existia antes. Maria percebia isso claramente. Ela observava Eduardo à distância, notando pequenos sinais de exaustão que ele tentava esconder. Em uma tarde particularmente quente, ao encontrá-lo na cozinha bebendo água, comentou que o corpo também precisava de pausa. A observação simples fez Eduardo sorrir de leve, algo raro. Ele agradeceu e, pela primeira vez, sentou-se por alguns minutos sem pressa, apenas ouvindo o som do ventilador girando lentamente. Enquanto isso, Roberto sentia o cerco se fechar. Sua influência diminuíra de forma concreta, e ele já não era convidado para reuniões estratégicas. A frustração transformava-se em impaciência. Ele passou a circular pela empresa tentando reafirmar sua presença, oferecendo opiniões não solicitadas e fazendo comentários que soavam mais como críticas do que sugestões. Helena percebeu que o conflito entre os dois chegava a um ponto delicado. Em uma conversa com Eduardo, alertou que Roberto não aceitaria facilmente a perda de espaço. Eduardo ouviu com atenção, mas respondeu que não poderia mais adiar decisões difíceis por receio de conflitos familiares. Aquela postura firme surpreendeu até a ele mesmo. Um acontecimento importante marcou aquele período. Um projeto social apoiado pela empresa passou a agir como alguém que não aceita perder espaço. Eduardo ouviu com atenção, mas respondeu que não pretendia mais gastar energia tentando controlar reações alheias. Aquilo marcava uma diferença clara em sua postura. Antes, ele teria agido para neutralizar qualquer ameaça imediatamente. Agora, aceitava que nem tudo estava sob seu domínio. Maria também notava a transformação. O convívio diário permitia que ela percebesse nuances que ninguém mais via. Eduardo caminhava pela casa com menos rigidez, parava para observar o jardim, às vezes ficava alguns minutos em silêncio na cozinha, apenas sentindo o cheiro da comida sendo preparada. Eram gestos simples, mas carregados de significado. Um acontecimento relevante marcou aquele período. Eduardo decidiu reorganizar parte da estrutura da empresa, promovendo profissionais que haviam demonstrado compromisso real com um novo modelo de gestão. A decisão foi criteriosa, baseada em meses de observação e análise.
Quando os nomes foram anunciados, a reação foi imediata. Alguns se sentiram reconhecidos, outros contrariados. Essa mudança teve consequências claras. A confiança interna aumentou em determinados setores, enquanto outros se fecharam ainda mais. Eduardo enfrentou críticas diretas, inclusive de pessoas que antes considerava aliadas. Cada conversa difícil exigia dele um esforço emocional significativo. Ele sentia o desgaste, mas também percebia que estava construindo algo mais coerente com seus valores atuais. No mesmo período, Eduardo foi convidado para participar de um evento empresarial em outra região da cidade. Um encontro tradicional, frequentado por nomes importantes do mercado. Antes, ele teria aceitado sem hesitar, encarando aquilo como parte natural de sua rotina. Desta vez, hesitou. Sabia que o ambiente seria carregado de olhares críticos e comentários velados. Ainda assim, decidiu ir. O evento ocorreu em um salão amplo, com iluminação elegante e conversas constantes ecoando pelo espaço. Eduardo circulou com postura firme, cumprimentando conhecidos e ouvindo comentários que variavam entre elogios cautelosos e questionamentos indiretos. Ele respondeu com tranquilidade, sem a necessidade de se justificar excessivamente. Aquela postura surpreendeu alguns e incomodou outros. Em determinado momento, encontrou Roberto no evento. O encontro foi inevitável. Trocaram palavras formais, educadas, mas carregadas de tensão. Roberto comentou, em tom quase casual, que algumas mudanças poderiam custar caro demais. Eduardo respondeu que algumas escolhas precisavam ser feitas mesmo quando o custo não era imediato. A conversa terminou ali, sem confronto explícito, mas com uma distância definitiva estabelecida. Ao voltar para casa naquela noite, Eduardo sentiu um cansaço profundo. Não físico, mas emocional. Entrou na mansão em silêncio, passando pelos corredores iluminados de forma suave. O som distante da televisão na cozinha indicava que Maria ainda estava acordada. Ele foi até lá, pegou um copo de água e sentou-se por alguns minutos à mesa simples. Não conversaram. Não foi necessário. A presença silenciosa bastava. Nos dias seguintes, o ritmo diminuiu levemente. Eduardo passou a delegar mais, algo que antes fazia apenas por estratégia, nunca por confiança real. Agora, delegava porque reconhecia o esforço alheio. Esse movimento trouxe alívio, mas também insegurança. Confiar exigia abrir mão de parte do controle que sempre o definirá. Um novo obstáculo surgiu quando um antigo investidor solicitou uma reunião urgente. O tom da mensagem indicava preocupação. O encontro aconteceu no escritório da empresa, em uma manhã nublada. O investidor questionou a nova postura da gestão, levantou dúvidas sobre a sustentabilidade das mudanças e sugeriu ajustes que contrariavam o caminho adotado. Eduardo ouviu tudo com atenção. Sentiu o peso da responsabilidade. Aquela decisão poderia afetar não apenas sua reputação, mas a continuidade do que vinha sendo construído. Após longos minutos de conversa, ele manteve sua posição, explicando com clareza os fundamentos das escolhas feitas. O investidor saiu sem dar garantias, deixando um clima de incerteza no ar. Essa situação afetou Eduardo mais do que ele gostaria de admitir. Naquela noite, caminhou pelo jardim sob o céu encoberto, sentindo o ar frio tocar o rosto. Pensou em quantas vezes evitara esse tipo de confronto no passado, optando pelo caminho mais seguro e previsível. Agora, cada escolha exigia coragem constante. Helena percebeu o peso que o irmão carregava. Em uma conversa tranquila, comentou que mudar também significava aceitar períodos de instabilidade. Eduardo respondeu que sempre construíra sua vida evitando exatamente isso. Ela lembrou que estabilidade sem sentido era apenas uma forma elegante de estagnação. Enquanto isso, Maria vivia sua própria tensão. Ela sentia que sua atitude naquela noite de Natal havia desencadeado tudo aquilo. Às vezes se perguntava se tinha feito certo. Em uma tarde silenciosa, enquanto organizava a biblioteca, encontrou Eduardo sentado, olhando pela janela. Ela comentou, de forma simples, que mudanças verdadeiras costumavam causar desconforto antes de trazer alívio. Eduardo ouviu com atenção e agradeceu. Aquelas palavras, vindas de alguém que conhecia o peso do silêncio, tinham um valor especial. O ambiente ao redor continuava a se transformar. A mansão parecia mais habitada, menos imponente. A empresa, mais questionadora, menos automática. A cidade, antes apenas cenário,
tornava-se parte da experiência cotidiana de Eduardo. Ele começou a perceber rostos, sons e ritmos que antes ignorava completamente. Ao final daquele período, Eduardo recebeu um novo relatório financeiro. Os números indicavam que, apesar das perdas iniciais, a empresa mantinha equilíbrio e apresentava sinais de recuperação gradual. Não era uma vitória grandiosa, mas era real. Ele sentiu uma satisfação contida, acompanhada de um alívio silencioso. Ainda havia conflitos, desafios e antagonismos claros. Roberto continuava distante, mas presente como sombra. Alguns diretores ainda resistiam. O mercado observava com cautela. Mesmo assim, Eduardo sentia algo que não experimentava havia muito tempo. Coerência. Ele compreendia agora que o sucesso que buscava não era o mesmo de antes. Não se tratava apenas de acumular, controlar ou vencer. Tratava-se de sustentar escolhas alinhadas com aquilo que começava a reconhecer como essencial. Isso não eliminava o medo, mas o tornava suportável. O outono avançava, trazendo dias mais curtos e noites mais longas. Eduardo seguia em frente, consciente de que o caminho ainda exigiria esforço, perdas e enfrentamentos. Mas também consciente de que, pela primeira vez, estava construindo algo que não precisava ser defendido apenas com números. O inverno chegou de forma discreta, sem tempestades nem extremos, apenas com madrugadas mais frias e um silêncio que parecia se alongar pela cidade. Na mansão, os corredores ficavam mais vazios nas primeiras horas da manhã, e o som dos passos ecoava com nitidez. Eduardo passou a acordar mais cedo, não por obrigação, mas por hábito. Sentava-se na sala ainda escura, com uma xícara de café nas mãos, observando o jardim coberto por um leve orvalho. Aqueles minutos se tornaram um espaço de reflexão que ele nunca tivera antes. A empresa atravessava uma fase delicada. A estabilidade conquistada começava a ser testada por pressões externas mais sutis, porém persistentes. Alguns parceiros comerciais solicitavam renegociações, outros impunham prazos mais curtos e exigências mais rígidas. Eduardo percebia que o mercado observava cada movimento, avaliando se aquela mudança de postura era duradoura ou apenas uma fase passageira. Dentro da empresa, o clima era de expectativa contida. Os funcionários sentiam que algo diferente estava sendo construído, mas ainda não sabiam ao certo até onde aquilo iria. As reuniões tornaram-se mais participativas, e Eduardo passou a ouvir opiniões que antes sequer chegavam à sala da diretoria. Nem todas eram úteis, nem todas faziam sentido, mas ele se mantinha atento. Aprenderá que escutar também era uma forma de liderança. Helena acompanhava de perto esse processo. Ela assumirá um papel mais ativo, mediando conflitos internos e ajudando a traduzir a nova visão da empresa para equipes que ainda resistiam. Em uma tarde fria, os dois conversaram longamente em uma das salas de reunião. Helena comentou que algumas pessoas ainda desconfiavam das intenções de Eduardo, acreditando que tudo poderia mudar a qualquer momento. Ele ouviu em silêncio, ciente de que confiança não se exigia, se construía. Roberto permanecia distante, mas não inativo. Informações chegavam de forma fragmentada, indicando que ele buscava alianças fora da empresa. Eduardo não tinha provas concretas, apenas sinais. Antes, teria reagido imediatamente, confrontando ou bloqueando qualquer movimento. Agora, optou por observar. Não por ingenuidade, mas por estratégia. Ele sabia que agir sem clareza poderia fortalecer ainda mais a posição do primo. Na mansão, a convivência ganhava novos contornos. Maria continuava desempenhando suas funções com a mesma dedicação, mas algo nela também havia mudado. Ela falava mais, comentava pequenas coisas do dia a dia, observava Eduardo com atenção discreta. Não havia intimidade excessiva, apenas uma presença constante e firme. Eduardo percebia isso e, de certa forma, se sentia menos só. Em uma noite especialmente fria, a energia elétrica caiu em parte do bairro. A mansão ficou às escuras por alguns minutos, interrompendo a rotina silenciosa. Maria acendeu algumas velas na cozinha, e Eduardo apareceu pouco depois, trazendo uma lanterna. Sentaram-se à mesa simples, iluminados pela luz tremeluzente. Conversaram sobre coisas triviais, lembranças antigas, histórias que não exigiam defesas nem justificativas. Aquela simplicidade teve um impacto inesperado em Eduardo. Nos dias seguintes, ele passou a refletir sobre como havia construído sua vida sempre cercado de excessos, e ainda assim, tão distante de momentos genuínos. Não se tratava de arrependimento,
mas de consciência. Ele entendia agora que sucesso sem conexão era apenas um acúmulo vazio. Na empresa, um novo desafio surgiu quando um contrato importante precisou ser reavaliado. O acordo, firmado anos antes, favorecia apenas um dos lados e sempre fora tratado como intocável. Eduardo decidiu revisá-lo. A decisão gerou desconforto e críticas imediatas. Alguns diretores alegaram risco desnecessário. Outros temiam represálias. A negociação foi longa e tensa. Eduardo participou pessoalmente de cada reunião, mantendo uma postura firme, porém respeitosa. Não cedeu em pontos essenciais, mas também demonstrou abertura para ajustes justos. Ao final de semanas de conversas, o contrato foi reformulado de maneira mais equilibrada. Não foi uma vitória absoluta, mas representou um avanço significativo. Essa conquista teve efeito positivo dentro da empresa. Muitos passaram a enxergar que as mudanças não eram apenas simbólicas, mas concretas. Eduardo sentiu um fortalecimento interno, uma confiança mais sólida no caminho escolhido. Enquanto isso, Roberto enfrentava suas próprias dificuldades. Algumas alianças externas não se concretizaram como esperado. Sua influência diminuía gradualmente, e isso o tornava mais impaciente. Em um encontro casual com Helena, ele tentou sondar informações, mas encontrou resistência. Helena percebeu que o primo estava cada vez mais isolado. Eduardo soube desse encontro dias depois. Não comentou nada, apenas reforçou internamente a necessidade de manter clareza e coerência. Ele não desejava conflitos abertos, mas também não estava disposto a recuar. O inverno avançava, trazendo consigo uma atmosfera introspectiva. Eduardo passou a visitar mais frequentemente um dos projetos sociais apoiados pela empresa. Não fazia anúncios, nem buscava reconhecimento. Apenas observava, conversava, entendia realidades diferentes da sua. Aquilo ampliava sua visão e reforçava o sentido das mudanças que vinha promovendo. Maria percebeu que Eduardo chegava em casa com uma expressão diferente após essas visitas. Menos tenso, mais atento. Em uma manhã, enquanto organizava a sala, comentou que ele parecia mais leve. Eduardo respondeu que estava aprendendo a enxergar além dos próprios muros. A frase soou simples, mas carregava um peso profundo. Na empresa, um relatório interno revelou que a produtividade havia aumentado em alguns setores, mesmo com menos pressão direta. Isso surpreendeu muitos gestores. Eduardo analisou os dados com cuidado e concluiu que o ambiente mais participativo estava gerando resultados concretos. Essa constatação reforçou sua convicção de que a autoridade não precisava ser exercida por meio do medo. Ainda assim, nem tudo era estabilidade. Um boato começou a circular sobre possíveis mudanças na estrutura acionária da empresa. O rumor não tinha origem clara, mas gerou inquietação. Eduardo investigou discretamente e descobriu que Roberto estava envolvido na disseminação da informação. Desta vez, havia provas. Eduardo convocou uma reunião restrita. Não foi um confronto explosivo. Ele apresentou os fatos com calma, expôs as consequências e deixou claro que aquele tipo de atitude não seria mais tolerado. Roberto tentou se defender, mas sua argumentação era frágil. O clima ficou pesado, e a distância entre os dois se tornou definitiva. Após a reunião, Eduardo sentiu um misto de alívio e tristeza. Não pela perda de um aliado, mas pela confirmação de que algumas relações não resistiam à mudança. Ele aceitou isso com maturidade. Naquela noite, caminhou novamente pelo jardim da mansão, sentindo o frio intenso e o silêncio ao redor. Pensou em como aquele espaço, antes símbolo de isolamento, agora se tornava um lugar de reflexão. Maria observava da janela, respeitando o momento. O inverno começava a dar sinais de despedida. Pequenos brotos surgiam discretamente no jardim, anunciando a transição que viria. Eduardo percebeu que aquela imagem refletia exatamente o que sentia. Um período difícil, necessário, estava chegando ao fim. Ele compreendia que ainda havia muito a construir, decisões a tomar e desafios a enfrentar. Mas também sabia que não estava mais sozinho nesse processo. A empresa, a casa e até ele mesmo haviam se transformado. Ao final daquele ciclo, Eduardo sentiu algo raro. Serenidade. Não uma tranquilidade ingênua, mas uma paz construída sobre escolhas conscientes. Ele estava preparado para seguir adiante, sustentando aquilo que vinha sendo edificado com esforço, verdade e responsabilidade.
A primavera chegou trazendo uma mudança visível não apenas no clima, mas na própria atmosfera da empresa e da mansão. As manhãs passaram a ter um brilho mais intenso, o ar carregava o cheiro de terra molhada após chuvas rápidas, e o jardim antes contido começou a se espalhar em cores. Eduardo percebeu essa transformação com atenção silenciosa. Para ele, cada detalhe parecia refletir o momento que vivia internamente. Na empresa, o ritmo era intenso. Os meses de ajustes e negociações haviam produzido resultados consistentes, mas também levantaram expectativas. Investidores queriam respostas rápidas, parceiros aguardavam definições, e os funcionários buscavam segurança para o futuro. Eduardo sabia que aquela fase exigia mais do que boas intenções. Exigia decisões firmes, sustentadas por tudo que havia sido construído até ali. Ele passou a circular mais pelos corredores, não para supervisionar, mas para observar. Reparava nos olhares, nas conversas baixas, nos pequenos gestos. Percebia quando alguém falava com mais confiança, quando o outro ainda carregava receio. Em reuniões, mantinha a postura firme, mas deixava espaço para opiniões divergentes. Nem sempre concordava, porém sempre explicava suas decisões. Isso demandava tempo, paciência e um desgaste que ele não conhecia antes. Helena acompanhava tudo de perto. Ela notava que o irmão estava mais cansado, embora tentasse disfarçar. Em uma tarde, comentou que ele precisava descansar mais. Eduardo respondeu que aquela era uma fase que não permitia pausas longas. Ainda assim, a conversa o fez refletir sobre limites, algo que nunca fora prioridade em sua vida. Na mansão, Maria organizava os ambientes com cuidado renovado. Ela percebia o quanto Eduardo estava envolvido com o trabalho e, sem invadir seu espaço, buscava oferecer pequenos gestos de acolhimento. Um café preparado no horário certo, uma refeição simples, porém feita com atenção. Eduardo começou a valorizar esses detalhes de forma diferente, como se cada gesto carregasse um significado maior. Em um sábado pela manhã, Eduardo decidiu caminhar pelo bairro. Não avisou ninguém, apenas saiu com roupa simples, sentindo o sol morno no rosto. Observou casas, pessoas varrendo calçadas, crianças brincando. Aquela proximidade com a vida cotidiana lhe trouxe uma sensação de pertencimento que ele não sentia havia décadas. Ao retornar, encontrou Maria no jardim, cuidando das plantas. Eles conversaram sobre coisas simples, o crescimento das flores, a mudança das estações. Maria comentou como a primavera sempre lhe trazia esperança, mesmo após períodos difíceis. Eduardo ouviu atentamente, percebendo que aquelas palavras dialogavam diretamente com o que sentia. Na empresa, um novo projeto começou a ganhar forma. Tratava-se de uma reestruturação interna que priorizava desenvolvimento humano e eficiência sustentável. Não era algo que geraria resultados imediatos, e muitos questionaram o investimento. Eduardo, porém, acreditava que aquele seria um legado duradouro. Ele apresentou o plano com clareza, destacando riscos e benefícios. A aprovação não foi unânime, mas suficiente para seguir adiante. Essa decisão trouxe obstáculos. Alguns gestores resistiram à implementação, alegando falta de preparo das equipes. Eduardo precisou intervir diretamente, promovendo treinamentos, ajustando prazos e realocando recursos. Cada avanço exigia concessões, e ele sentia o peso dessas escolhas. À noite, chegava à mansão exausto, muitas vezes permanecendo em silêncio por longos períodos. Maria percebia esse cansaço e respeitava. Em uma dessas noites, deixou um chá quente na mesa do escritório e saiu sem dizer nada. Eduardo olhou para a xícara, sentiu o aroma suave, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se fechar os olhos por alguns minutos. Aquela pausa breve foi suficiente para aliviar a tensão acumulada. Enquanto isso, Roberto enfrentava as consequências de suas escolhas. Sua influência dentro da empresa diminuíra consideravelmente. Alguns antigos aliados se afastaram, e ele passou a ser visto com desconfiança. Em vez de confrontar Eduardo, optou por um silêncio estratégico. Essa postura gerava um clima de incerteza, mas Eduardo manteve a regra de agir apenas com fatos concretos. Helena sugeriu que Eduardo tentasse uma aproximação final, uma conversa definitiva. Ele ponderou por alguns dias e decidiu que não forçaria nada. Entenderá que mudanças verdadeiras não se impõem. Elas se sustentam pelo exemplo. Com o avanço da primavera, eventos externos começaram a ocupar a agenda da empresa. Conferências, encontros empresariais,
reuniões institucionais. Eduardo passou a ser convidado a falar sobre sua nova visão de gestão. No início, sentiu desconforto. Expor vulnerabilidades nunca fora parte de sua estratégia. Ainda assim, aceitou alguns convites, escolhendo cuidadosamente o que compartilhar. Em uma dessas ocasiões, falou sobre a importância de escutar e de reconhecer erros. Não fez discursos emocionados, apenas relatou aprendizados. A recepção foi positiva, e muitos se aproximaram depois, comentando como aquelas palavras refletiam realidades semelhantes. Eduardo saiu do evento com a sensação de que sua experiência poderia, de fato, impactar além dos muros da empresa. De volta à mansão, encontrou Helena e Maria conversando na cozinha. O ambiente estava leve, com risos discretos. Eduardo observou a cena por alguns segundos antes de se juntar a elas. Sentou-se à mesa simples e participou da conversa. Aquilo parecia pequeno, mas representava uma mudança profunda em sua forma de viver. Os dias seguintes foram marcados por decisões importantes. Ajustes finais no projeto interno, avaliações de desempenho, alinhamentos estratégicos. Eduardo sentia que estava encerrando um ciclo longo e iniciando outro, mais complexo e também mais humano. Cada conquista vinha acompanhada de renúncias. Menos controle absoluto, mais confiança. Menos isolamento, mais diálogo. Em uma manhã clara, Eduardo recebeu um relatório que mostrava melhorias significativas no clima organizacional. Os números eram consistentes, mas o que mais chamou sua atenção foram os comentários escritos pelos funcionários. Palavras como respeito, escuta e pertencimento apareciam com frequência. Ele leu cada linha com atenção, sentindo um orgulho diferente daquele que sentirá ao alcançar resultados financeiros no passado. Naquele mesmo dia, decidiu antecipar o retorno para casa. Caminhou pelo jardim, agora repleto de cores, e sentou-se em um banco sob a sombra de uma árvore. Pensou em tudo o que havia vivido desde a noite de Natal. Lembrou-se do incômodo, da resistência, do medo de perder o controle. E percebeu que, ao abrir mão de certas defesas, havia ganhado algo muito mais sólido. Maria aproximou-se discretamente, trazendo um copo de água. Não disse nada. Eduardo agradeceu com um olhar sereno. Eles permaneceram ali, em silêncio, observando o movimento leve das folhas ao vento. A primavera avançava, trazendo consigo uma sensação de continuidade. Eduardo sabia que ainda havia desafios pela frente, mas também tinha clareza de que não voltaria a ser o homem que fora antes. A transformação não era mais uma tentativa, mas uma realidade construída dia após dia, com esforço visível e escolhas conscientes. Ao final daquele período, Eduardo sentia-se preparado. Não para descansar, mas para sustentar tudo o que havia mudado. Ele compreendia que liderança, assim como a vida, não se media apenas por conquistas imediatas, mas pela capacidade de evoluir sem perder a essência. O verão chegou com força total, trazendo dias longos, céu aberto e um calor que parecia convidar a celebração. Na mansão, as janelas permaneciam mais tempo abertas, deixando o ar circular e o som distante da cidade entrar suavemente. O jardim estava no auge de sua beleza, com flores espalhadas, grama verde intensa e um perfume natural que se misturava ao cheiro de terra aquecida pelo sol. Eduardo observava aquele cenário com atenção tranquila, consciente de que algo importante estava se fechando dentro dele. A empresa vivia um momento sólido. Não era euforia, nem crescimento desenfreado, mas estabilidade construída com cuidado. Os projetos implantados ao longo dos meses começavam a mostrar resultados consistentes. Os funcionários demonstravam mais envolvimento, as equipes se comunicavam melhor e as decisões estratégicas eram tomadas com mais clareza e responsabilidade. Eduardo sentia orgulho, mas um orgulho diferente daquele que conhecera no passado. Não era vaidade. Era satisfação genuína. Helena circulava pela empresa com segurança, sendo respeitada e ouvida. Ela se tornará uma ponte essencial entre Eduardo e os demais setores. Em uma conversa franca, comentou como via o irmão mais presente, mais humano. Eduardo ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Reconhecia que aquela transformação não teria sido possível sem o apoio discreto e firme dela. Roberto, por sua vez, havia se afastado definitivamente da rotina da empresa. Não houve confronto final, nem cenas dramáticas. Apenas um distanciamento natural, resultado das escolhas que fizera. Eduardo sentiu um misto de alívio e aceitação.
Entendeu que nem todas as relações precisam de fechamento explícito. Algumas simplesmente seguem caminhos diferentes. Na mansão, Maria permanecia como uma presença constante e acolhedora. Sua postura continuava profissional, mas havia uma proximidade construída com respeito e tempo. Eduardo percebia como sua casa deixará de ser apenas um espaço silencioso e rígido para se tornar um lugar onde ele realmente se sentia à vontade. Pequenos hábitos haviam se estabelecido, como tomar café no jardim pela manhã ou conversar alguns minutos antes de dormir. Nada era forçado. Tudo fluía. Em uma tarde quente, Eduardo decidiu organizar um encontro simples na mansão. Nada de grandes eventos ou formalidades excessivas. Apenas uma reunião com pessoas que haviam sido parte fundamental daquela jornada. Helena, alguns colaboradores próximos e Maria, que, a princípio, hesitou em participar. Eduardo fez questão de incluí-la, deixando claro que aquele momento era também sobre reconhecimento. A mesa foi montada no jardim, sob a sombra das árvores. Pratos simples, comida caseira, sucos gelados e risadas contidas. O clima era leve, quase íntimo. Eduardo observava cada detalhe, sentindo algo que nunca experimentara em reuniões formais ou festas luxuosas. Aquilo era a conexão real. Durante o encontro, surgiram conversas sobre desafios superados, aprendizados e expectativas para o futuro. Eduardo falou pouco, preferindo ouvir. Em determinado momento, levantou-se e agradeceu a todos. Suas palavras foram diretas, sem discursos longos. Ele reconheceu erros, valorizou esforços e expressou gratidão. A emoção estava presente, não em lágrimas, mas no tom sincero de sua voz. Maria ouviu atentamente. Sentia orgulho, mas também um certo alívio. Aquele homem que antes parecia inalcançável agora se mostrava acessível, consciente e justo. Ela lembrava da noite de Natal, do medo que sentirá ao atravessar aquela sala. Nunca imaginara que aquele gesto resultaria em uma transformação tão profunda. Nos dias seguintes, Eduardo passou a planejar mudanças pessoais. Reduziu compromissos desnecessários, organizou melhor sua rotina e passou a reservar tempo para si mesmo. Começou a caminhar pela cidade com mais frequência, observando o cotidiano simples que antes ignorava. Essas caminhadas se tornaram momentos de reflexão e equilíbrio. Na empresa, anunciou a consolidação dos novos projetos e a criação de programas permanentes de desenvolvimento interno. Não prometeu milagres, apenas continuidade e compromisso. A resposta foi positiva. Muitos se sentiram seguros, parte de algo maior e mais estável. Em casa, uma conversa importante aconteceu em uma noite tranquila. Eduardo chamou Maria para falar na sala, com as janelas abertas e o som distante de grilos no jardim. Ele agradeceu formalmente por tudo que ela havia feito ao longo dos anos, não apenas como funcionária, mas como alguém que teve coragem de dizer o que precisava ser dito. Maria ouviu com atenção, emocionada, mas mantendo a postura respeitosa. Eduardo deixou claro que valorizava aquela relação construída com base na confiança e no respeito mútuo. Não havia promessas exageradas, apenas reconhecimento sincero. Maria sentiu-se vista de uma forma que nunca experimentara antes. Aquilo representava, para ela, uma vitória silenciosa. Com o passar das semanas, o clima de estabilidade se firmou. A mansão refletia essa nova fase. Menos rigidez, mais vida. Plantas novas foram acrescentadas ao jardim, os espaços internos ganharam cores mais claras, e o ambiente parecia respirar junto com Eduardo. Helena passou a visitar a mansão com mais frequência, não por obrigação, mas por prazer. As conversas entre irmãos tornaram-se mais abertas. Falaram sobre o passado, sobre escolhas difíceis e sobre o futuro. Eduardo admitiu que, por muito tempo, acreditou que controlar tudo era a única forma de sobreviver. Helena respondeu que agora ele sabia que viver era diferente de apenas resistir. Em uma manhã especialmente clara, Eduardo acordou cedo e caminhou pelo jardim ainda úmido do sereno. Sentou-se no banco sob a árvore que tantas vezes o acolhera em silêncio. Respirou fundo, sentindo o calor suave do sol nascendo. Pela primeira vez em muitos anos, não havia pressa. Não havia medo de perder algo. Apenas a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Maria apareceu pouco depois, trazendo café. Sorriu ao vê-lo ali, tranquilo. Eduardo retribuiu o sorriso. Não precisavam de palavras naquele momento. O silêncio era confortável,
cheio de significado. Ao longo daquele dia, Eduardo recebeu mensagens e relatórios confirmando que a empresa encerrava o período com resultados sólidos e um clima interno positivo. Ele leu tudo com atenção, mas sem a ansiedade de antes. Sabia que o verdadeiro sucesso estava na forma como aquelas conquistas haviam sido alcançadas. No final da tarde, reuniu Helena e Maria no jardim. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons alaranjados. Eduardo agradeceu mais uma vez pela presença e pelo apoio. Disse que aquele era apenas o começo de uma fase mais consciente e equilibrada de sua vida. A noite caiu, trazendo uma brisa leve que amenizava o calor do dia. As luzes da mansão se acenderam suavemente, refletindo no jardim agora silencioso. Eduardo entrou em casa sentindo uma paz que jamais imaginara experimentar. Nada havia sido fácil. Cada passo exigirá esforço, renúncia e coragem. Mas o resultado estava ali, concreto e verdadeiro. Ele havia aprendido que abrir o coração não o tornava fraco, e sim mais inteiro. O homem que antes acreditava que nada poderia amolecer seu coração agora entendia que o verdadeiro poder estava em transformar a própria história. E essa transformação, construída ao longo do tempo, havia lhe proporcionado algo que dinheiro algum poderia comprar: serenidade, propósito, e a certeza de que mudanças reais são possíveis quando se tem coragem de ouvir, de sentir e de agir. Fim. Chegou até o fim? Então escreve implorar nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.